O Danilo Gentili foi perseguido pela esquerda e pela direita, foi atacado por jornalistas, boicotado pela grande mídia, cancelado pelos patrocinadores, processado e até censurado. Mas sobreviveu. Se bem que essa foto não parece isso. Porra, e aquele meme lá de Danilo Gentili, presidente do Brasil lá, amor, deixou morrer, cara? Imagina se tu vira o presidente do Brasil mesmo. Eu nem acho muito impossível, não. Olhando o cenário que a gente tá hoje, pra ser sincero. Será? Eu acho que 2026 aí... Eu não digo que eu quero ganhar e nem que eu ganho, mas que eu tenho vontade de concorrer só pra ir no debate, eu tenho. Ser comediante hoje é muito difícil, mas antes das redes sociais era praticamente impossível. O stand-up praticamente não existia aqui até o início dos anos 2000. O público não entendia o que era uma comédia de cara limpa e só quem tinha espaço na televisão era imitador ou ator cômico. Ou se você era filho de alguém também, né? Danilo Gentili foi um caso à parte. O comediante, que veio do interior de São Paulo e fazia charge e tirinhas, começou a fazer stand-up comedy em 2006, com o Clube da Comédia. Neste meio tempo, o stand-up, que demorou 50 anos para chegar no Brasil, começou a se popularizar com o Clube da Comédia em São Paulo e o Comédia em Pé, no Rio de Janeiro. Desses grupos, saíram nomes como Fábio Porchat, Rafinha Bastos, Fernando Caruso, Dani Calabresa, Léo Lins e, claro, Danilo Gentili. Rapidamente, o comediante que fazia piadas da vida cotidiana, como McDonald's, avião e histórias da sua mãe, chamava a atenção da grande mídia brasileira. Você pensa assim, você compra a passagem do avião, os caras te põem sentado lá dentro, aí o avião começa a andar e o cara fala: atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante Nogueira. Gostaria de informar que eu tenho permissão para decolar. Mas que bom, hein, Nogueira? Em 2008, ao entrar no CQC, programa que apostou em nomes da comédia stand-up, esse mesmo Danilo Gentili rapidamente se transformava em um repórter e comediante ácido, corajoso e que não via limite nenhum no humor. Danilo começou a desenvolver seu próprio estilo, um estilo único, e passou a ser conhecido por um humor com mais ironia e sarcasmo. Isso, inclusive, fez ele ser expulso do Congresso Nacional. Acabamos de ser expulsos do Congresso, então decidimos ficar onde os políticos querem que a gente esteja, bem longe de lá. Estamos aqui na rodoviária de Brasília e vamos fazer perguntas que não incomodam ninguém. Perguntas que os políticos querem que a gente faça, do tipo: por favor, que horas são? 15:03. Muito obrigado. Que cor é a camisa que o senhor está usando hoje? Amarela. Quanto é o pão de queijo? R$1. Muito obrigado. Com piada sem medo de nenhum alvo, Gentili se tornaria o que conhecemos hoje. Ele lançou, em 2010, o que muitos consideram como um dos maiores shows de stand-up, chamado Politicamente Incorreto. Esse show era inteiramente dedicado à política e às eleições, algo inédito no Brasil, ninguém nunca tinha feito algo parecido. Por se passar dias antes da eleição, não pôde ser exibido na televisão, e por isso foi transmitido ao vivo na internet, o que teve muito impacto e repercussão na época. Por um lado, ele revolucionou o modo de fazer comédia no Brasil. Por outro, ele colocou um alvo na sua própria cabeça. Apesar dos pesares, a década de 2010 foi um boom na carreira do Danilo. Ele apresentou o Agora é Tarde, criando até uma certa rivalidade com o histórico Jô Soares, um dos maiores comediantes e apresentadores do Brasil. Com essa explosão, o Danilo poderia ter escolhido dois caminhos. Um caminho mais soft, light, assim, mais família brasileira, que certamente ia render muito mais patrocínio e espaço na grande mídia, na Globo e afins. A exemplo do que o Marcos Mion fez. Ou ele poderia dobrar a aposta e continuar no seu jeito único de fazer comédia. E óbvio, ele escolheu a segunda opção. Foram séries, filmes, livros, programas e até um jogo de celular se arriscando e batendo em tudo e em todos. E com esse seu estilo de não abaixar a cabeça pra ninguém, ele foi convidado para um programa do Roberto Justus, que lá ele fez uma das participações assim mais emblemáticas da história da comédia pra mim. Em 2012, ele foi na Record, em horário nacional, e teve uma espécie de debate com o Roberto Justus, se defendendo das suas próprias piadas. Como um colunista, como alguém, não dá pra comparar, mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês comediante... são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. O problema, esse era o segundo alvo que o Danilo colocava em sua própria cabeça. Dessa vez, contra a grande mídia. Quem não se lembra que ao lançar seu primeiro filme, Como se tornar o pior aluno da escola, em 2017, a Folha de São Paulo publicou uma manchete falando: Danilo se nega a falar sobre piada com público. O comediante não recuou e postou a entrevista na íntegra, que gerou grande repercussão e acabou na demissão do jornalista do portal. Concorda? Você acha que é isso mesmo?
Cara, eu acho que você já tá com a sua manchete, sua matéria pronta, independente Não do tô. que eu dizer, Não você tô. já vai estar. Não tô tenho só perguntas. Eu acho que a melhor forma de a gente fazer o próximo filme é pegar no seu telefone e você prestando uma consultoria, se você permite ou não que a gente faça, se sou ou não ofensivo, eu acho que é isso. Não. Em 2015, Danilo teve uma saída repentina da Band. Após fazer o CQC, depois estrelar o Agora é Tarde, que deu muito certo, ele foi convidado para capitanear o De Noite, no SBT. Agora é o seguinte, minha ex-namorada me processando, isso é uma injustiça. Na época do namoro eu passei tudo que eu tinha pra ela. Inclusive ela tá tomando antibiótico até hoje por causa disso. A Band, como resposta, contratou o Rafinha Bastos para comandar o Agora é Tarde. E assim, por sinal foi muito bom, que gerou uma troca de piadas entre os dois lados ali, que pra mim foi ótimo. No comando do De Noite, a essa altura do campeonato, já odiado pela mídia e por um lado político, o Danilo mudou de comediante para grande personalidade da TV brasileira. Nem por isso, com muito mais fama e muito mais holofote, ele recuou naquilo que foi uma das suas principais características, as piadas sem limite. Brasileira quer entrar no Guinness como maior doadora produtora de leite do mundo. Era uma notícia sobre o Guinness, sobre o recorde, que a minha equipe de roteiro pegou e achou que, como todas as outras notícias de exagero de Guinness, poderia ser uma boa coisa para fazer piada. Aí eles escreveram algumas piadas e eu fiz uma. A piada era, ela quer entrar no Guinness como maior produtora de leite do mundo, mas o Kid Bengala já entrou primeiro, né, nessa minha categoria. É uma piada onde ela é o setup da piada e o Kid Bengala é a distorção cômica. A piada tá em cima do Kid Bengala. Apesar dessa piada ter acontecido em 2013, quando ainda apresentava o Agora é Tarde, o fato foi constantemente noticiado nos anos seguintes, à medida que seu sucesso aumentava. Parecia que volta e meia os portais requentavam alguma notícia, sabe, pra falar mal do comediante. Em 2018, o Danilo lançou seu segundo filme. E esse pra mim, assim, de verdade, fica no top 5 ali de comédias do cinema nacional, fácil. O longa, que mistura terror e comédia, foi indicado e venceu prêmios internacionais. Entretanto, isso não foi suficiente para a crítica e a imprensa darem o braço a torcer para Danilo. Não adianta me empurrar, hein? Não adianta me empurrar! Cara, parecia que nessa época a mídia era sua maior desafeta. Mas só parecia. Em 2019, veio um grande baque. O Danilo sofreu uma condenação na justiça. O comediante foi condenado pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo a 6 meses e 28 dias de prisão em regime semiaberto, por fazer uma piada considerada ofensiva contra a deputada federal Maria do Rosário. A resposta dele, a princípio, veio aqui, ó, no Twitter. E daquele jeito que a gente quer, com piada, sempre com piada. Cara, sem mídia e sem apoio político nenhum, você deve estar pensando, ele foi se refugiar com seus amigos da comédia, com a comunidade da comédia que abraçou ele, né? E aí que você tá errado de novo. Quando a condenação veio, o Danilo conheceu seu terceiro inimigo público, a classe dos artistas. E o pior é que o cancelamento dele veio até de gente que ele considerava próximo, sabe? O Porchat, por exemplo, que é colega meu de comédia, que eu tenho um grau de amizade com ele e tenho carinho por ele, nós começamos juntos. Mas acredito que ele não vai se importar de eu falar minha opinião livre aqui. E eu rasguei a censura em forma de protesto, passei no saco, pus no correio e devolvi. O Fábio Porchat fez um programa na GNT com Emicida, com jornalistas, relativizando o meu protesto de rasgar uma censura. Eles encontraram um machismo em mim, porque eu rasguei uma censura e joguei fora. E o Porchat ficava, nossa, verdade? Será? Ele era o líder do programa, né? É mesmo? Nossa, foi machismo? Que coisa. Não, e o Emicida, isso não pode. Na balança entre coerência na comédia e patrocínio, likes e aceitação, ficou claro quem tinha mais peso. Só que aí você deve estar pensando, né? Pô, a mídia odeia ele, a grande mídia. Alguns comediantes ali, né, que são do mainstream, odeiam ele também. Mas pelo menos algum lado político ali que tava florescendo nessa época ali de 2017, 18, deve ter abraçado ele, né? Mas aí que você tá errado de novo. Seu estilo de fazer comédia com tudo e com todos rendeu ainda mais desafetos. Você lembra do Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola que a gente falou agora há pouco? Em 2022, sofrendo uma onda de cancelamento por parte do atual governo, por ter feito críticas e piadas à figura de Jair Bolsonaro, Gentili sofria outra derrota. O Ministério da Justiça determinou a remoção do seu filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Segundo o ministro da época, o filme fazia uma apologia à pedofilia. Assim, cara, eu não preciso nem falar isso. Mas quem viu o filme, cara, e tem 2 neurônios, conseguiu interpretar o que acontecia ali, cara. Assim, o personagem do Porchat era claramente um vilão. E ele era o alvo da piada. Tipo, ninguém tava... Assim, eu não preciso nem falar isso, né, cara? Mas, de qualquer forma, 2 ministros da época endossaram a censura contra o filme dele, cara. Ai, meu
Deus, quantas veias! Isso aí é homofobia. Eles podem ser presos por isso. Não vai. Deixa só um Assim, fora isso, o governo tentou com outros meios ali censurar ele e até boicotar o trabalho dele no SBT. Só que tem uma coisa. Os fatos não mentem. O Danilo Gentili continuou liderando o programa de noite. O programa já tem 10 anos na televisão brasileira e é um dos únicos programas a fazer humor na TV aberta. Historicamente, o De Noite ainda é o programa que mais venceu a Globo. Além disso, o programa também é marcado por ser muito forte no YouTube, onde alcança mais de 1 bilhão de views por ano. O De Noite, inclusive, supera nesse quesito os talk shows tradicionais e amados pelos americanos, como lá o do Jim Kimmel e do Jimmy Fallon. São referências pra cara. E assim, numa era que o humor periga ser cada vez mais clandestino, ser algo assim obscuro que você tem que fazer não pode fazer às claras, manter um programa na TV aberta falando os maiores absurdos possíveis é no mínimo corajoso. Pra perguntar, O que que a fama te... Tirou? É. Tira que eu vou cagar. Vou respeitar. Desculpa, Maria Fernanda, perdão. Maria Gadu, perdão, foi sem querer. Fala, Fernando. Paula Fernandes? Paulinha Fernandes. Desculpa, Paula. O que que a fama tirou? Mas você sabe... Cancelamento por piada, queima total de reputação, um desaparecimento da mídia mainstream, da mídia tradicional, umas críticas absurdas e até pedido de prisão. Nada disso fez ele parar. Nos Estados Unidos, cara, não faltam exemplos de comediantes que enfrentaram desde cancelamentos até assassinatos mesmo de reputação. Desde George Carlin na década de 70 até o Chappelle há uns anos atrás. E a gente também pode citar o C.K., o Louis C.K., o Richard Pryor, o Shane Gillis, o Joe Rogan. Esses comediantes, cara, são de diferentes espectros políticos, diferentes ideologias, mas eles vivem por uma causa. Eles vivem pra fazer humor, pra fazer comédia. De verdade, cara, quantos comediantes brasileiros você vê fazendo a mesma coisa aqui? Aqui eu tenho a sensação que a arte sempre vem em segundo plano. É sempre um não vou me arriscar porque eu posso perder dinheiro e patrocínio. Não vou me arriscar porque, posso me ferrar com o algoritmo. Ou eu não vou me arriscar nisso porque pode ser que meu público não entenda ou não goste. Os comediantes brasileiros são sempre reféns de alguma coisa. Alguma treta com o Thiago Ventura, particularmente quando ele começou com essa bandeira de humor desconstruído, acho que perdeu a graça. O que você acha de humoristas politicamente corretos? Não tenho treta nenhuma com o Thiago Ventura. Muito pelo contrário, eu lembro um dia que o Thiago Ventura veio pedir minha ajuda para ir se apresentar no Comedians, porque um dos sócios não deixava ele se apresentar lá. E aí eu arrumei briga com meus próprios sócios para ele se apresentar. Aí rola que, sei lá, eu acho, agora, sobre isso aí, né, de humor desconstruído, eu acho que isso é uma idiotice. Esse pessoal que fica embarcando nessas narrativas aí, de politicamente correto, só quer biscoitinho, só quer... os caras vão lá e querem fumar as maconhas lá na roda da Beautiful People pra ver se arruma uns trampos e dá certo, viu? Porque faz umas publicidade, tá? E o Danilo ainda é um caso que mesmo após a fama e o sucesso e números, ele voltou pra sua casa ainda, o stand-up. E literalmente casa. Em 2022, ele idealizou o My Fucking Comedy Club. Segundo ele, a ideia era ter um espaço para se fazer comédia com piadas. Como comediante, eu acho que o Comedy Club ele tem que ser um lugar sem frescura. Sem frescura... Porque tem uma frescura até do pessoal que diz que não tem frescura, sabe? Eu já tive em camarim de Comedy Club que chega alguém e fala, poxa, mas aquela piada não pode fazer. Aquela piada é desrespeitosa. Então, assim, eu tô fazendo um mimimi free zone. E olha, isso que eu tava falando, cara, nem é uma crítica aos comediantes do Brasil, sabe? Com um cenário cada vez mais difícil, comediantes hoje se agarram em qualquer coisa, inclusive lado político, pra sobreviverem. E assim, eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Cada artista, cada comediante faz aquilo que precisa ser feito, né? Convenhamos, o dinheiro conta muito e a galera precisa sobreviver de alguma forma. A gente sabe que fazer arte no Brasil é muito difícil, inclusive se você não tem um nome. Então construir um nome do zero é muito difícil. Mas o Danilo a gente tem que dar o braço a torcer. Ele é um cara que o lado dele é a comédia. E mesmo que isso não dê retorno 100% financeiro, criar comédia de verdade, criar comédia pra filme, pra streaming, pra show, pra televisão, pra tirinha, o cara escrevia e desenhava. No fim, esse é o dever do comediante. No fim, se tudo acabar, mas ainda tiver voz, papel e caneta, a comédia ainda vai ter alguma chance. E assim, o Brasil tem bons comediantes, tem outros comediantes que fazem vários projetos também. Mas
não é generalizando, mas eu acho que a gente consegue contar no dedo quais que realmente fazem pela arte. E é fácil falar, né? Quando você não tá nessa posição, você faria pela arte. Mas a gente tem um exemplo. O Danilo é um cara que faz pela arte. Ele tá lá fazendo a comédia sempre. Por mais que isso possa piorar pra ele. Ele podia ter saído, ele podia ter virado o Mion, podia ter virado o Luciano Huck. E ele escolheu continuar fazendo comédia. Então a gente vê que tem muito comediante que pode também ter uma chance de fazer algo pela comédia em si, sabe? Mas não querem fazer. E sobre ter lado político também, que fique claro, são dos dois lados. Hoje em dia tem comediante que é comediante militante de esquerda e tem comediante que é militante de direita. Os caras querem fazer piadas sobre temas que vão cutucar outro lado pra virar mais uma crítica do que só piada, cara. E o Danilo, por mais que às vezes você pense que ele tem um lado ou que ele tem uma ideologia, todo mundo tem. No final todo mundo tem. Só que o principal dever dele e a principal coisa que ele tem é fazer comédia. No fim, ele faz comédia. Ele tá até hoje fazendo filme, fazendo série e batendo em todo mundo. E sobre o Danilo, cara, eu acho que por trás da devoção quase religiosa que ele tem pela comédia, existe também uma história de vida marcada por desafios profundos que, assim, eu acho que no fim ajudaram ele a enfrentar qualquer cancelamento. Meu pai morreu, deu menos de 6 meses. Minha irmã morreu. Caralho. Tudo repentino. Meu pai morreu repentinamente. Ah, não tava... Não, meu pai morreu repentinamente no meu braço. Passaram menos... Nos seus braços? Cara. Passou menos de 6 meses. Minha irmã foi trabalhar no primeiro dia de emprego, o carro capotou, cheio de gente, só ela morreu. Caralho. Passou uma semana, eu fui socorrer um amigo meu que tava com anemia pro hospital, deu apagão. Na hora que deu apagão no Brasil inteiro, o cara pôs a arma, parou do lado do carro, me tirou do carro, levou o carro embora, o único bem que a gente tinha. Aí eu peguei meu amigo Flávio por aqui, levei até o hospital, deixei ele no hospital, voltei andando no escuro até minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando que todas as coisas de lá tinham queimado por causa do apagão. Até nessa época você duvidou que falava, pô, é uma merda isso aqui. Não, porque depois você perde seu pai, sua irmã e tudo isso que aconteceu, você duvida de tudo, né? Nunca duvidei. Sério? Nunca duvidei. Mesmo Em todo momento eu dei graças.